Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. No nosso devocional diário de hoje, eu quero lembrar você da preciosidade da sua identidade, a identidade a qual o Senhor formou e instalou sobre sua vida. E eu quero, através deste tema, expor o ataque a essa identidade e como ele é prejudicial às nossas vidas. Eu quero usar como base um texto que está lá no livro de Daniel, no capítulo 1 ainda do livro, no versículo de número 7, Daniel 1:7, e assim está escrito: O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e a compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quero parar por aqui. O foco é falar sobre a identidade que o inimigo tenta roubar das nossas vidas. Eu quero lembrar você aqui nessa manhã que de tudo que nós temos de mais precioso, qual o Senhor derramou sobre as nossas vidas, o fato de sabermos quem nós somos e o propósito para qual fomos chamados a viver aqui nessa terra é sem dúvida alguma o mais importante. Isso nos fará com que tenhamos o entendimento e a direção para onde ou os lugares que nós deveremos caminhar, as decisões que precisaremos tomar sobre as nossas vidas, e por este simples motivo, singelo motivo, que o inimigo ele ataca tanto, tem atacado tanto a identidade. E não foi diferente ao longo da história do povo de Deus, e mais precisamente falando de Daniel e seus amigos aqui, aqueles que foram sequestrados, digamos assim, pelo rei Babilônio, na época ainda do exílio da Babilônia. O inimigo, a primeira coisa que faz quando consegue sequestrar, ou seja, acessar a vida desses homens de Deus, ele logo tem o trabalho de trocar o nome deles, tirar a identidade original a qual o Senhor tinha formado sobre a vida deles e colocar uma mentira, um nome fictício sobre eles, para que eles pudessem não viver mais os planos do Senhor e viver os novos planos que o rei inimigo, aqui representando o inimigo, havia designado sobre a vida deles. E com as nossas vidas funciona exatamente igual. Quando nós estamos sofrendo ataques e o inimigo ele começa de alguma forma a sobressair sobre alguma situação das nossas vidas, logo ele vai querer roubar, extrair essa identidade a qual Deus delegou sobre as nossas vidas. E tirando, fazendo com que essa confusão entre a nossa mente, de não saber mais quem somos, no que cremos, logo em seguida ele vai também tirar o nosso senso de direção. E logo nós também não saberemos para onde deveremos ir, as decisões que deveremos tomar. E aí começa a virar uma bagunça na nossa cabeça, porque a identidade é o cerne, é a essência daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. E fica muito claro, explícito aqui nessa questão. Mas na sequência nós observamos que mesmo embora o inimigo estivesse atacando a Daniel e seus amigos, eles não se dobraram àquilo que o inimigo tinha para a vida deles, mas se mantiveram firmes naquilo que Deus os havia levantado. Logo na sequência, o inimigo ele muda a dieta, muda a cultura do povo de Deus, representado aqui por esses 4 homens, jovens ainda até então, e mesmo assim eles não se dobram, eles decidem não se entregar. Mesmo que o inimigo pensou que talvez pudesse estar na direção da vida deles, eles não se dobraram, não se renderam àquilo que o inimigo estava investindo contra a vida, contra a identidade e contra o propósito. E eu quero te indagar aqui com uma pergunta. Quais são as mentiras que o inimigo tem levado à sua mente, à sua consciência, e que tem trazido algum tipo de confusão para que você talvez já não saiba mais para onde ir ou principalmente quem é? Faça uma reflexão nessa manhã. Quais são as mentiras que o inimigo tem contado para você e por vezes você tem cedido essas mentiras? Será que ele tem substituído o seu nome, a sua identidade, o seu propósito por palavras como você é incapaz, você é fraco, você não consegue, comandos como você deveria desistir disso, você deveria desistir da sua vida, você não vai conseguir vencer esse pecado, você não vai conseguir vencer esse trauma? Quais são as investidas, quais são as mentiras que o inimigo tem colocado sobre a sua vida que tem tentado confundir a sua identidade? Que tem, ao invés de gerar paz proveniente do príncipe da paz, tem gerado conflito dentro da sua mente, dentro do seu coração. Quais são as mentiras? O meu papel nesta manhã aqui é desmascarar essas mentiras, porque você é filho de Deus, você é herdeiro do trono da graça, da bondade, da misericórdia. Existe um mar de promessas sobre a sua vida, e quando você nasceu, simplesmente por você nascer, antes do seu nascimento, o Senhor já havia designado um propósito sobre a sua vida. Deus já sabia quem você era, Deus já havia colocado a missão sobre a sua vida, a sua identidade instalado, aquilo que você veio a esta terra para desenvolver. Por isso não permita que o inimigo gere qualquer tipo de conflito na sua mente, na nossa mente. Não permita que isso aconteça, por favor, em nome de Jesus. E como é que faz para resolver isso, pastor? Só existe uma forma de nós resolvermos isso. É nós estarmos cada dia mais
próximos do Senhor. Todas essas promessas que estão disponíveis sobre as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor gerou sobre nós de forma individual para cada um dos indivíduos, seus filhos, residentes aqui nessa terra, precisa somente que nós nos aproximemos do Senhor. E quanto mais nós nos aproximamos dele, menos sentido essas investidas, essas influências que o inimigo traz sobre as nossas vidas fará sobre nós. E assim a identidade nossa, aquilo que Deus instalou sobre as nossas vidas, jamais poderá também ser consumido, ou destruído, ou confundido. Pensa nisso, viu? Vamos orar? Pai, no poderoso nome de Jesus, nós nesta manhã estamos diante da Tua presença, Senhor. Estamos com as nossas vidas apresentadas diante do Senhor, Paizinho. Nessa manhã nós falamos sobre a investida que o inimigo faz sobre a nossa identidade, sobre o propósito pelo qual o Senhor nos gerou. Nós queremos renunciar, Senhor, a essas mentiras que Satanás, que o inimigo, que as circunstâncias têm gerado sobre as nossas vidas. Situações que falam que nós não somos capazes, que nós somos fracos, que nada vai acontecer, que nós nascemos fardados à derrota. Nós queremos renunciar nesta manhã, Senhor, e queremos assumir a identidade de filhos e herdeiros do Teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que assim sejam frustrados todos os planos do inimigo contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos. Lembre-se, foi porque existia um propósito que Deus te chamou a viver aqui nessa terra, neste tempo, nessa geração. E por este propósito, Deus coloca uma identidade sobre a sua vida, e essa identidade é o que faz você ter rumo, ter destino, caminho fito, focado naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Não desvie o seu foco, não desvie a sua atenção. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida.